Baviera e os restantes 14 Estados são entidades territoriais autónomas que mantêm história, percursos e sensibilidades distintas. Cada Estado possui governo próprio, chefiado por um ministro-presidente. Poderíamos compará-los à Madeira ou aos Açores, mas com uma autonomia maior. Afinal, muitos deles, até inícios do século XX, foram mesmo Estados independentes. A nível de topo, há um Parlamento, que em vez de ser só uma Câmara como em Portugal, tem duas câmaras. Uma Câmara que é eleita diretamente pelos cidadãos e uma Câmara que é representativa dos Estados Federados, que é uma espécie de segunda Câmara de reflexão, de travão, de ponderação, para defender os interesses dos Estados Federados. Quando é chamado a votar, o cidadão exerce o direito de voto a vários níveis. Vota para o Bundestag, que é a Câmara diretamente eleita do Parlamento, e logo aí tem 2 votos. Porque tem um voto para dizer qual é o partido que deve governar e tem o voto no seu deputado local, que há um deputado para cada um dos círculos. Vota também a nível dos Estados Federados para eleger os parlamentares, porque há um parlamento no Estado Federado. E são esses parlamentos dos Estados Federados que estão representados, digamos assim, na segunda Câmara, que é o Bundesrat da Federação. A função do chefe de Estado é cumprida pelo Presidente Federal, que num sistema parlamentar como o alemão tem poderes limitados. Poderia ter sido diferente com a República de Weimar, antes da ascensão de Hitler. A experiência acabou por colocar o Parlamento no centro do poder. O professor conhece Munique e a política alemã como os mais importantes manuais de direito, de uma ponta à outra. Foi o direito que o levou a viver na capital da Baviera, ano e meio. Marcelo Rebelo de Sousa apaixonou-se por uma cidade onde muito perto nasceu o primeiro e um dos maiores campos de concentração nazi. Hitler tinha chegado ao poder há 6 semanas. O campo de concentração de Dachau, também ele um marco da história alemã, erguido na Baviera. Construído em 1933, no início do Terceiro Reich, serviu de projeto e modelo para outros. Abrigou mais de 200 mil prisioneiros, foi usado para o extermínio de 30 mil pessoas. Um passado muito próximo de uma atualidade tão distinta, com uma mulher, Angela Merkel, à frente dos destinos dos alemães. A primeira eleita pelo Parlamento Federal. A única mulher desde 1871, ano em que Bismarck foi eleito chanceler, o primeiro do Império Alemão. Depois da Segunda Grande Guerra, a lei fundamental trouxe liberdade e estabilidade à Alemanha, ou pelo menos aos alemães no oeste do país, que ficou dividido até 1990. Luísa Costa, escritora, professora universitária, vai estudar para Munique há 32 anos e por cá ficou. O federalismo que dá é aquela sensação que o Estado não está longe, quer dizer, o nosso Estado aqui é o da Baviera e a nossa política, a influência que vai ter também no cotidiano é a política que se faz aqui na Baviera e muito menos a que se faz a nível de toda a Alemanha. Luísa Costa diz que os alemães erguem a vida sobre 2 regras fundamentais. Não há liberdade sem responsabilidade, tal como não há empenho sem essa mesma liberdade. O princípio da responsabilidade, o respeito pelos direitos dos outros, revela-se nas coisas mais simples. Por exemplo, à beira das estradas existem bancas com fruta e legumes. Aqui vendem-se abóboras. A verdade é que vendedor não existe. Quem quiser, pega numa abóbora e deixa o valor correspondente. O agricultor confia e quem leva agradece. É assim que se vive na Alemanha. Os direitos fundamentais, os princípios do Estado Federal Democrático e Social e a instituição de um Supremo Tribunal que vela pela observância da lei fundamental são os pilares básicos da democracia alemã. E vamos agora recordar os principais acontecimentos da semana na agenda política da União Europeia. Os trabalhos da presidência são acompanhados pelo Manuel Menezes. Sobre as democracias da Europa, sejam elas repúblicas ou monarquias, paira atualmente uma grande ameaça, a do terrorismo. Como prevenir os atos de terrorismo, os atentados e o recrutamento de eventuais terroristas tornou-se uma das grandes preocupações dos Estados da União, para a qual a presidência portuguesa procurou precisamente encontrar respostas. O combate ao terrorismo passa pelo uso das novas tecnologias, por exemplo,
no controlo e na gestão das fronteiras externas, um sistema como o que já funciona nos aeroportos de Lisboa e de Faro. Mas a criação de um registro de entrada e saída de passageiros, semelhante ao que já existe nos Estados Unidos, terá ainda de fazer o seu caminho entre os governos da União Europeia. Uma das preocupações dos ministros da Justiça e da Administração Interna é como evitar que a internet seja usada para fins criminosos. Na União Europeia tem vindo a ganhar peso a ideia de barrar o acesso e penalizar os autores de portais que contenham incitamentos ao terrorismo ou ensinem a construir bombas e praticar atentados. A proteção das crianças é uma prioridade assumida da presidência portuguesa. Em Lisboa discutiu-se a criação de um alerta rápido, um sistema de aviso nas autoestradas, nos aeroportos e na comunicação social que poderá ser acionado em caso de desaparecimento de crianças. A inclusão de listas de crianças desaparecidas num futuro portal europeu da Justiça, a designação de um magistrado europeu para lidar com a proteção das crianças, são outras ideias em debate. Há também propostas para que os abusadores e os agressores de crianças sejam vigiados depois de cumpridas as penas a que tenham sido condenados, se houver indícios de que poderão reincidir. A abordagem destas questões, a luta contra o terrorismo e a proteção dos cidadãos e, em particular, das crianças, vem pôr em evidência um dos dilemas cruciais das sociedades democráticas atuais. Como garantir a segurança dos cidadãos e dos seus bens, sem pôr em causa os princípios, as liberdades e os direitos fundamentais em que essas sociedades precisamente se baseiam. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir, le pharmacien la dorlotait dans un bocal, l'ex-caporal en parlait à l'ex-général, car c'était elle, notre idéal, c'est une fleur de Paris. Foi o Avenida Europa de Paris, uma cidade que guarda em locais como este o Museu do Louvre tesouros de valor inestimável. Para a semana estaremos numa das mais importantes monarquias da União Europeia. Obrigada pela sua atenção. Elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir elle a fleuri, fleur de Paris.